Teste da razão e da raiz. Finalmente, nossos últimos testes. Existe um motivo, uma razão, para estudarmos esses dois testes quase que simultaneamente. Os testes da razão e da raiz são testes, como nós iremos ver, muito parecidos um com o outro. A diferença é que num você usa a razão, como o nome diz, e o outro você usa a raiz. Mas como assim a razão? A razão é o quociente. Você tem um bicho em cima e um bicho embaixo, a razão. E o outro é a raiz. É razão e raiz. Veremos detalhadamente. Nós veremos também em que situação se usa cada um dos testes. Mas são de todos os nossos testes, acredito eu que esse é o teste mais simples. Se não for o mais simples, talvez você esteja lado a lado ali com o teste para séries geométricas. A diferença é que eles se aplicam a muitas séries. Guys, eu coloquei os testes na próxima página, a gente vai já comparar. Mas os dois testes consistem em calcular um limite. Como já falei, num vai ser o limite de uma razão e o outro o limite de uma raiz. E a respeito da convergência ou divergência, vai estar ligado ao número 1. Quando esse limite der um valor pequeno, ou seja, menor que 1, a conclusão é que nossa série será convergente. E se der maior que 1, a série vai ser divergente. Vamos já mostrar para vocês. Independentemente se é razão ou raiz, menor que 1 converge e maior que 1. Bom, se menor que 1 converge, o mais esperado é que o maior que 1 divirja. Só fica a dúvida no 1, depois eu comento para vocês. Então, esse teste é um pouco parecido com P sério. Assim, não é parecido, mas na conclusão tem uma ligaçãozinha com P série. Só que é o contrário. A gente sabe... Não? Tá bom, cara. A gente sabe que a P série ela converge para P maior que 1. Aqui razão e raiz vai ser o contrário. Então razão e raiz é que nem série geométrica. Série geométrica. Na verdade, guys, porque a série geométrica ela tem uma ligaçãozinha com eu acho que é o da razão ou da raiz. Não sei, eu tenho que fazer a conta para ver. Mas tem a ligação com um desses dois testes. De fazer um aqui rapidinho novamente. Isso aqui é uma série geométrica. Então você pode aplicar o teste da razão. Desculpa, o teste da raiz. Você vai computar numa raiz. Aí vai cancelar aqui. Vai dar 1 sobre 2 menor que 1 converge. Pronto. A série geométrica tem ligação com o teste da raiz. Eu acho que também tem com o teste da razão. Vai ter quase certeza. Então você pode lembrar da série geométrica. A série geométrica, a sua razão tinha que dar menor que 1 para convergir. A mesma coisa aqui, vai ter que dar menor que 1 para convergir. Ok, vamos aos testes. Guys, coloquei lado a lado, teste da razão, teste da raiz. Como de praxe, usei as cores verde para indicar convergência, vermelho para indicar divergência. Ou seja, eu já sei que menor que 1, veja, menor que 1, eu vou ter convergência. Maior que 1, eu vou ter divergência. Como prometido, você calcula um limite. Então, do que consiste o teste da razão? No teste da razão, você calcula um limite. No teste da raiz, você calcula um limite. No teste da razão, o limite vai ser a razão entre termo posterior e termo anterior. Esse AN mais 1 indica o termo que vem depois. No teste da raiz, você vai calcular a raiz. Então, simples assim. Um detalhe que não é raiz quadrada, é raiz enésima com um N, ou seja, você vai usar N aqui. Outro detalhe, no teste da razão, no teste da raiz, você vai usar módulo. Módulo aqui e módulo aqui. E isso é muito bom, porque módulo, a gente não vai ter sinal para atrapalhar a gente pode ignorar sinal e isso é muito bom. E esses dois testes, eles dão um resultado muito forte. É mais do que convergência. E a conclusão deles é que as nossas séries serão absolutamente convergentes. Então, já que elas serão absolutamente convergentes, como conclusão você tem convergência. Vou já guardar, pai. Como eu já comentei, toda série absoluta, a gente não vai se focar em séries ABS, absolutamente convergentes. Então, para nós aqui, a gente vai olhar só para a questão da convergência, ok? Então,
Teste da razão da raiz, deu menor que 1, convergente. Deu maior que 1, divergente, né? O contrário, divergente. Mas tem um detalhe. Guys, quando você for aplicar esse teste ou esse, confeccione a bandeirinha, levante e torça para não dar 1. Não. Menor que 1, ok. Maior que 1, ok. Mas não é bom dar 1. Por quê? Porque se der 1, significa que a gente tem que partir para algum outro meio. Porque o teste da razão e da raiz só nos diz quando é menor que 1 e quando é maior que 1. Quando é igual a 1, o teste não é conclusivo. Então não dá para... O teste não será útil para nós. Ok? A gente vai ver exemplos nos próximos vídeos. E depois dos exemplos, que nós iremos... Aliás, ao longo dos exemplos, nós iremos comentar quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. Então, eles são tecnicamente simples porque é fácil de identificar quando se usa um ou outro. Por exemplo, se você ver séries com potências... Essa série aqui, por exemplo. Essa série tem uma potência. Você vê séries com potência, expoente n, n no expoente, é teste da raiz. E isso tem uma explicação razoável. Por quê? Porque a raiz... Você vê que a raiz é enésima. Deixa eu pegar. A raiz... Deixa eu escolher a borracha. Acho que é essa aqui. Não. Deixa assim. A raiz, guys. A raiz, ela é enésima. Então ela vai matar esse n da potência. Por isso que quando você vê potência, o mais indicado é o teste da raiz. Porque é o mais indicado. Porque tem o expoente n aqui. A raiz vai matar e vai facilitar a sua vida. Se a gente olhar aqui no livro exercícios, eu vou mostrar exercícios para vocês, a gente vai ver alguns exemplos que dá para concluir diretamente que você usa o teste da raiz. Deixa eu procurar por eles. Onde eu tenho potências. Onde a minha... Tá aqui potências, aqui, ó. A minha série é de um termo todo e tem um expoente, teste da raiz, porque vai matar esse n. Teste da raiz, ou seja, é tecnicamente simples identificar quando é um teste da raiz. Se a tua série consiste de uma potência, de uma expressão toda, potência é teste da raiz. Aqui tem potência, mas não é da expressão toda, porque aqui não é potência. Aqui tem potência, mas não é da expressão toda. Diga-se de passagem, é só para a questão alternada. Aqui nós temos potência... mas essa aqui não vale, porque tem que ser potência com um n no expoente. Potência, mas não é da expressão toda. Aqui é a potência da expressão toda. Então, viu potência, teste da raiz. Ok, quando é o teste da razão? A gente vai ver alguns casos. Mas, de antemão, se você ver fatorial, teste da razão. Próximos vídeos, eu vou passar exemplos e a gente vai compreender melhor como se usa e quando usa. Mas já que é o nosso último teste, a gente vem para cá. E ele está aqui na nossa listinha de testes. Teste da raiz está aqui, ó. Você calcula um limite, esse L ponto aqui do pingo do I. Limite. A raiz, enésima. Menor que 1, converge. E na próxima página, a gente tem novo limite da razão. E menor que 1 converge. Ok, guys? É isso. Próximos exemplos, os vídeos, exemplos e thanks.